noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar vocês que ainda estão abertas aqui as inscrições para o curso de Filosofia da Ciência, que eu darei aqui em Coronel Heights, a partir de 10 de março, né? 10 de março, estou cada vez mais louco. 10 de maio e 10 a 15 de maio. Inscrições pelo telefone 041-9974-4443 com o senhor Eduí. Também queria convidar vocês para dar uma olhada na página www.seminariodefilosofia.org, onde todo mês estou colocando lá materiais que foram gravados, transcritos de cursos que eu dei ao longo de mais de 20 anos, e também algumas gravações novas que eu faço especialmente para o seminário, além do curso online de filosofia que prossegue aos sábados, e onde qualquer um pode entrar a qualquer momento, porque tem todas as aulas anteriores gravadas. De maneira que eu acho até bom o sujeito acompanhar a coisa em dois níveis ao mesmo tempo. Ele está assistindo a aula atual e, ao mesmo tempo, está pegando pela ordem as aulas que vieram desde o início. O curso já foi programado para que as pessoas pudessem acompanhar nesses dois planos ao mesmo tempo. Muito bem, aqui no domingo houve, pela primeira vez, uma manifestação das organizações judaicas americanas contra o Barack Obama, protestando contra a sacanagem que eles estão fazendo com Israel. Está jogando cada vez mais Israel no lixo e afagando a cabeça do Ahmadinejad. Era uma coisa assim, era óbvio que ele ia fazer isso. Óbvio. Mas eu já disse que tem 3 entidades no mundo que são especialistas em pegar os seus traidores no colo, dar docinho, dar mamadeira, tratar bem, né? Que é a Igreja Católica, a Comunidade Judaica e os Estados Unidos. Olha, eles são 3 bandos de idiotas, tá certo? Que vivem, assim, sai criando cobra, né? Pega a cobra com o maior carinho, né? Dá direitinho e espera. E daí fica falando, morde, queridinha, morde. Daí um dia ela morde, daí você fica puto da vida, né? Aqui, então os judeus aqui, até que enfim, acordaram, né? Então foi uma manifestação muito grande. Bom, é uma sinal de que nem tudo está perdido, né? O cérebro humano funciona com uma certa lentidão, mas às vezes funciona. Também outra coisa, outro dia apareceu aí um general venezuelano, né? Dizendo que agora ele percebeu que está cheio de cubanos lá nos serviços secretos, na guarda pretoriana do Chaves, né, nas Forças Armadas. Agora o homem percebeu, aqui o nome do general, aqui, Antônio Ribeiro, general de brigada aposentado. Tudo isso acordou, né? É incrível como essas pessoas demoram para perceber as coisas. Agora, aqui nos Estados Unidos, você vê, o negócio do Barack Obama, né, os judeus foram de trouxa, 72% deles votaram no Barack Obama, mas na verdade não tem culpa, porque a mídia inteira escondeu tudo aquilo que se sabia do Barack Obama. Foi um negócio impressionante. Foi o maior caso de empulhação jornalística mundial depois do... Aliás, o Brasil inaugurou o negócio do Foro de São Paulo, esconder durante 16 anos no Foro de São Paulo, né? Mas daí os americanos aprenderam rapidinho. Os Estados Unidos estão se brasilianizando com grande velocidade. Eles aprendem rápido, né? Então, tudo o que se sabia do Barack Obama, inclusive que a carreira universitária dele tinha sido toda financiada por um potentado árabe pró-terrorista, isso aí a gente sabia por quê? Porque apareceu, vamos dizer, o sujeito que era o representante desse potentado, um príncipe saudita, que aliás era um camarada que tinha sido também advogado do Malcolm X. O cara apareceu no YouTube dando lá uma entrevista e contando, olha, o príncipe me encarregou de procurar um tal de Barack Obama na universidade e oferecer para ele um dinheiro para ele completar os estudos. Eu não sabia quem era o Barack Obama, mas como estavam me pagando, eu fui lá e fiz o serviço. Fui lá, procurei o moleque e levei o dinheiro. Isso não foi publicado nem no New York Times, nem no Washington Post, nem nenhum jornal, não saiu na CNN, não saiu na NBC. Isso foi totalmente escondido. Ora, pergunto eu, que eleitor judeu, sabendo um treco desse, votaria no fulano? Nenhum. Então, por isso é que esconderam.
E aí os judeus acabaram tudo votando no Barack Obama, porque vem aquela conversa de change. Né? Agora, você vê, esse negócio de esconder notícias, vocês têm que ler o livro da Elizabeth Noel Newman, que se chama The Spiral of Silence, a espiral do silêncio, mostrando como existe já, desde o tempo da Revolução Francesa, eles começaram a criar uma técnica que faz o seguinte: pega uma facção, um grupo que você quer destruir, e você fala tanto mal dele, e você, claro, divulga a resposta do bicho, mas assim na base de 100 para 1. Você põe 100 acusações e uma resposta. Os caras acabam desistindo. E daí, eles desistem de ter uma voz própria e permitem então que o adversário o defina do jeito que ele quiser. E essa coisa tem que ser estudada, porque isso está sendo aplicado tecnicamente, deliberadamente, por toda a imprensa mundial, vai fazer 30 anos. E no Brasil, a mídia brasileira inteira é uma espiral do silêncio. Inteirinha. Então, você pega um camarada qualquer que tenha sido destruído pela mídia. Pega aí o Maluf. Né? De cada 100 denúncias contra o Maluf, aparecia às vezes uma respostinha. O negócio das Forças Armadas, né? Torturadores, etc. Todo dia sai páginas e páginas disso aí. De vez em quando sai uma respostinha de 10 linhas, né? Do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. É sempre assim. Então, os caras sentidos boicotados acabam desistindo e ficam quietos, né? E pronto, aí é que está liquidado mesmo, né? Isso aí os caras estão fazendo a mesma coisa com a igreja, né? Aqui, por exemplo, eu leio aqui num site católico, é um blog associado à National Review. O padre Raymond J. de Souza, capelão da Queen's University em Ontário, responde a uma matéria do New York Times, né, que acusava o então cardeal Joseph Ratzinger de ter protegido um padre pedófilo, Lawrence Murphy, ter protegido e impedido que ele sofresse penalidades, né? Daí o padre aqui vai e demonstra que a história é totalmente falsa, né? Ele dá aqui todo, olha, vale a pena dar uma olhada, tá? Procura Father Fr. Raymond J. de Souza, com Z, na página da National Review. Vocês vão achar lá, está meticulosamente provando que o New York Times mentiu. Mas acontece o seguinte: a National Review, embora tenha uma boa circulação entre os intelectuais, aqui não tem o alcance popular do New York Times, se bem que o New York Times está decaindo vertiginosamente. Mas isso faz uma diferença econômica para o New York Times, mas politicamente ele ainda conserva toda a sua força. Então o New York Times solta uma mentira, né, em 300 mil exemplares, o outro responde lá numa revista que tem 3 mil exemplares. Assim não dá. É a espiral do silêncio. No Brasil existe essa lei do direito de resposta que as pessoas não sabem usar. Eu sempre digo assim, olha, tudo tem que ser respondido. Se você é um cara sozinho, por exemplo, tem 200 caras te atacando, é claro que você não consegue. Isso me aconteceu comigo. Quer dizer, a quantidade de sacanagem ultrapassou a minha capacidade de resposta. Mas, miraculosamente, eu sempre me saí bem nessa coisa. Agora, quando os caras vão em cima, por exemplo, do Exército, das Forças Armadas, da Igreja, os representantes dessas entidades não reagem na mesma medida. Não usam o direito de resposta. No máximo solta lá uma notinha oficial, ou faz um sermãozinho. Não é assim que se faz. Você tem que usar o direito de resposta e processar o jornal. Porque o direito de resposta não exime o autor da calúnia da devida punição legal. Você está dizendo, por exemplo, o cara te acusa de um crime que você não cometeu. Né? Como aquele famoso caso, né, aqueles 2 terroristas que disseram lá que o exército tinha matado eles e simulado um acidente rodoviário. Eu provei por A mais B que isso era impossível. O que fez lá o então ministro do Exército? Nada. Pisiroca. Não fez absolutamente nada. Eu te dou de bandeja aqui mostrando que os caras cometeram um óbvio crime de calúnia contra você. Foi aquele repórter... Até esqueci. Caco Barcelos. A gente já chama o Caco. Puta merda. Né? Caco Barcelos. Mentiroso, porra.
Inventou uma história terrível contra o Exército. Eu vou lá, analiso o negócio, desmonto tudo e mostro que foi um crime cometido pelo seu Caco Barcelos. O que faz o Exército? Nada, 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 nada. Agora, depois de mentirem 2.000 vezes contra você, isso vira direito adquirido. E não é só questão de responder, você tem que responder e processar o filho da puta, é o que tem que fazer. Agora, o pessoal da esquerda não só responde, ele responde 10 vezes mais do que a acusação e ainda processa. Cara, mesmo quando o processo não tem cabimento, eles processam por quê? Só para manter o sujeito ocupado, como estão fazendo com o Diário do Comércio. Agora tem esse merda desse Quartinho de Moraes, né, que se gabou de ter sido condenado pela morte do Capitão Sandler. Daí eu disse que ele foi condenado por isso, e daí ele disse que eu o caluniei. Mas, muito espertamente, ele não processou a mim, processou o jornal. Eu não fui sequer citado no processo. Veja você, o medo que os filhos das putas têm de mim. Tá? Porque sabe que se me citar e meter no processo, eu vou lá e demonstro que ele está cometendo crime de denunciação caluniosa e ele sai de lá com 8 anos de cana. Então está contornando e tentando roer pelas beiradas. Mas é sempre assim. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Tem ninguém, a ligação não pegou. Agora aqui, isso é uma pesquisa do Google, né? O Google criou uma ferramenta chamada Google Government Requests, quer dizer, pedidos de governos, né? O governo, então você solta lá uma notícia pelo Google, o governo pede para retirar a notícia do ar. O Brasil é recordista desses pedidos. Então, o Brasil, no ano passado, apresentou 291 pedidos de retirada de notícia do Google. A segunda colocada é a Alemanha. Fez 188 pedidos. Isso, o que é isto? O Brasil também lidera os requerimentos de informações. Quer dizer, você põe as coisas no Google, os caras lá vão te investigar. Teve 3.663 pedidos de informação do governo a respeito de matéria publicada no Google. Você vê, esse é o departamento que mais funciona. E a censura no Brasil está ativíssima. Veja, nem os Estados Unidos fizeram tanto requerimento de informação para o Google quanto o Brasil. Mas os Estados Unidos está envolvido em guerra, que está comprometido no mundo inteiro, né? Investiga menos o Google do que o governo brasileiro. Gente, vocês já estão numa ditadura com censura, vocês não percebem, não? Agora, eles querem fazer a ditadura camuflada, porra. E estão conseguindo. Quer dizer, você faz uma ditadura, implanta a censura e proíbe você de dizer que existe censura. É exatamente o que estão fazendo no Brasil. Eu digo para você, teve mais notícias vetadas, teve mais ocultação de notícias durante o governo Lula do que durante toda a ditadura militar. No tempo da ditadura militar seria impossível esconder uma coisa do tamanho do Foro de São Paulo, ninguém conseguia esconder. Aliás, nem se pensava em esconder uma coisa dessa. E os jornalistas, aqueles mesmos filhos da puta que reclamaram contra a censura no tempo da ditadura, eles mesmos implantaram uma censura 1000 vezes pior, ocultando o mais importante acontecimento político da América Latina, ocultando a existência da maior organização política que já existiu na América Latina. O que é para fazer com esses caras? Digo para vocês, a classe jornalística é criminosa. Todos os jornalistas que colaboraram com isso, e olha, são milhares. Todos que colaboraram com essa ocultação são criminosos. Seu Otávio Frias está ouvindo bem, isso é um criminoso. Você enganou todo o seu público. Não, seus marinhos, vocês enganaram todo o público. Se não fosse eu para escrever no seu jornal o Globo sobre o Foro de São Paulo, mas eu escrevi e daí vinha aquele bosta do Luiz Garcia dizendo que eu estava inventando coisa. E tanto fez que acabou cortando a minha coluna. O Luiz Garcia, assim, quando eu fui contratado no Globo, o Luiz Garcia estava de férias. Quando ele chegou e me viu lá, viu a minha coluna, ele ficou com tanta raiva, e um dia nós fomos chamados num programa, nem lembro que programa que era, na própria Globo, foram entrevistados juntos. Eu via, assim, o Luiz Garcia não se aguentava na cadeira, ele estava rilhando os dentes de raiva, né? E eu lá rindo da cara dele, né? E jamais me perdoou, jamais. Inclusive depois teve olha só, a presunção dele, um dia quis contestar um artigo meu, né?
É claro que se fudeu, porque deu uma resposta reduzindo ele, botando ele no curso primário de onde jamais deveria ter saído. Daí ficou com mais raiva ainda. No Brasil, assim, aquele sujeito medíocre, mentiroso, aquele bostinha, que vê um homem inteligente, sério, fazendo o trabalho direito, tá certo? Não se aguenta de inveja. Né? Olha, que coisa, hein? Vamos ver lá. Olha aqui. Lá aí no Recife distribuiu lá para as crianças das escolas oficiais, né? Um livro chamado Mamãe, Como Eu Nasci. E daí tá lá uma série de ilustrações, mas tão gráficas, tão eloquentes, inclusive parece lá, né? Ilustração menino, a menina tocando punheta, porra! Isso aí impresso pelo governo. Olha, você já assistiu o filme Zelig? No filme Zelig tinha lá o Woody Allen fazia um personagem que era maluco e que ele achava que ele era os outros. E um dia ele está, né, no hospício e vai lá, aí o psiquiatra entrevistá-lo e ele faz de conta que é o contrário, que ele, que é o psiquiatra, está atendendo ela. Ele diz, agora a sua sessão acabou, a senhora acabou porque eu tenho que ir para a universidade dar minha aula de masturbação. Isso foi 20 anos atrás num filme cômico. A piada virou realidade, gente. Hoje estão dando aula de masturbação para as pessoas. Né? E você espera que dando aula disso vai acontecer o quê? Isso é necessário para a manutenção da moral pública? O que é isso, porra? Né? Agora o menino vai lá. O livro já tem, então, um incentivo. Está lá dando aula de masturbação e você já usa, né? Antigamente os garotos se fechavam no banheiro com a revista Playboy. Agora você vai com o livro, né, oficial impresso lá pelo governo de Pernambuco, né? Para tocar punheta no banheiro olhando o livro, porra. E nós estamos pagando por esse filho da puta fazer isso e querem que a gente respeite. E não quer que eu use um palavrão para falar de uma coisa dessa. Digo, aqui, seu secretário de Educação, você pega todos esses livros que você mandou imprimir e enfia no cu. Né? E o imoral sou eu. Né? Esse que ensinando criança a tocar punheta não é imoral. Imoral sou eu que digo que quem faz isso é um filho da puta. Ora, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Eu não vou mudar o meu jeito de falar dessas pessoas. Não vou mudar. Se quiser processar, processa. Se quiser botar na cadeia, bota. Tá na cadeia é melhor do que tá perto de gente como vocês, porra. Né? Você pega essa putada toda que governa no Brasil hoje em dia, é uma vergonha, é o lixo, é a escória humana que foi parar no poder, meu Deus do céu. Vocês deixaram acontecer isso, né? Porque acharam bonito eleger o garoto lá que, ele, coitadinho, ele não teve estudo. Não teve estudo porque é um filho da puta preguiçoso. Porque eu tava mais pobre do que ele e eu estudei, porra. O que é isso? Eu, além de pobre, estava doente, todo ferrado, e ainda assim estudei. Agora, ele não quer, ele mesmo diz que tem preguiça de ler livro, esse gaba diz, e vocês votam no filho da puta, sabe por quê? Aqui, brasileiros, vocês votam no filho da puta porque vocês também têm preguiça de ler. Brasileiro não lê livro, e pior, não entende o que lê. Teve um antropólogo chamado Luiz Marinho, ele fez uma pesquisa nas indústrias brasileiras, e mostrou assim, aviso que você circula outros empregados por escrito não funciona. Só funciona um aviso oral. Você entrega, por exemplo, você tem lá uma caixa cheia de explosivos. Você espalha um aviso por escrito. Não mexa na caixa tal. Né? Daí no dia seguinte, o sujeito mexe o negócio, explode. Daí o gerente vai lá reclamar e fala, mas você não falou nada. É assim, quer dizer que se não fala com o filho da puta, ele não entende. Leitura não significa nada. E pior, no estado de deterioração que a língua portuguesa está sofrendo no Brasil, a leitura não adianta. Porque o nível de significação está caindo. A expressividade das palavras está sendo diluída. Quer dizer, falar e não falar é a mesma coisa. Né? Agora, aqui, no último dia 24, aconteceu uma coisa extraordinária. Depois de 40 anos, voltou-se a celebrar a missa segundo o rito de São Pio V na maior igreja católica dos Estados Unidos, a Basílica da Imaculada Conceição, de Nova York. Olha aqui, depois de 40 anos, quer dizer, você tem
duas gerações inteiras que cresceram sem saber o que é a missa, né? Outro dia, aqui, não sei, alguém estava comentando aqui que uma senhora falou, eu vou lá assistir a missa antiga em latim. A outra pessoa falou, missa em latim? Ah, que bizarro, que estranho, né? Quer dizer, o pessoal já nem sabe o que é isso. Quer dizer, a missa que foi rezada durante mais de 2 milênios, meu Deus do céu, de repente sumiu, graças a essa merda que se chamou Concílio Vaticano II. Olha, o Papa Benedito XVI, ele está fazendo o possível para restaurar o que pode da igreja, mas mesmo assim ele quer salvar alguma coisa do Concílio Vaticano. Olha, eu não sou ninguém para dar conselho para o Papa, mas pelo que eu estudei, olha, santidade, não dá para salvar aquela porcaria, aquilo foi tudo ruim. São Tomás de Aquino dizia que uma ação é boa quando ela é boa na sua intenção, nos seus meios, na sua execução e no seu resultado. O Concílio Vaticano, Vaticano II, se fosse bom na sua intenção, não teria o Pacto de Metz que foi assinado antes, foi assinado preparatoriamente ao concílio, né? Aquele negócio de se comprometer a não falar nada mal do comunismo durante o concílio. Seja, antes de começar o concílio, você já vendeu aquilo pro Satanás, porra. Você espera que tenha boa intenção? Ora, porra! Não é possível ter paciência com uma coisa dessa. Eu entendo a situação do Papa, ele disse, mas se a gente for jogar tudo fora, vai dar uma crise interna, vai dar não sei o quê. Então ele está, por motivos diplomáticos, está evitando de dizer que merda é merda, pô. Né? Então, se eu fosse Papa, que é um risco que vocês não correm, tá certo? Eu também estaria numa situação dessa que é um risco que eu também não corro, tá certo? Graças a Deus, o Papa não é eu, né? Mas, você vê, não se pode dizer que ele não está fazendo nada, está fazendo muita coisa boa, inclusive, você vê, voltar à velha missa. O problema não é a missa em latim, o problema é o texto da missa. O texto pode ser em latim, em português, em hebraico, em aramaico, tá certo? Nas línguas zulu, o que vocês quiserem. O que importa é o texto. Os caras mudaram, não é a língua, mudaram o texto da missa. Qual é a diferença fundamental? Vou explicar para vocês. Todos os ritos da Igreja Católica têm uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, eles não dependem da intenção do celebrante e não dependem de quem seja o celebrante. O celebrante pode ser o maior filho da puta. Ele chegou lá, o Satanás em pessoa, se vestiu de padre, tá certo? Então, também não é bem assim, mas qualquer sujeito, né, pode ser pedófilo, traidor, pode ser o Leonardo Boff, você tá entendendo? Ele vai lá, se ele faz, né, oficia a missa, a comunhão, a confissão, e faz. De acordo com a fórmula, o rito sempre vale, sempre vale. Mesmo que o padre não acredite em nada, ele está fazendo aquilo só de gozação, continua valendo. Depois ele se acerta com Deus. Agora, os caras alteraram o rito da missa, o texto da missa, de modo a fazer a coisa depender da intenção do celebrante. Então isso quer dizer que 99% das missas que vocês assistem não vale porque o celebrante está pensando em outra coisa. Né? Ele está lá pensando nos menininhos que ele ia comer, ele está pensando no programa do PT, você tá entendendo? Então, significa o seguinte, não é que o texto da missa nova seja totalmente inválido, não, mas ele cria uma possibilidade de invalidez crônica. Então a missa virou uma loteria, você vai na missa, mas não sabe se vale ou não vale. Isso aí viola claramente o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, você tem que falar as coisas sim, sim, não, não. A mistura dessas coisas é a conversa do demônio. Você vê aqui, quando as coisas parecem confusas, né? Para que existe a filosofia, meu Deus do céu? Existe para esclarecer os vários sentidos e diferenciar o sim do não, porque às vezes o sim e o não vem misturado. Então, esse negócio da missa nova, o sim e o não vieram misturados. A missa vale? Vale sim, porém não vale, né? Então, como é que se pode dizer que houve algo de bom numa porcaria dessa? Não teve nada de bom. Não quer dizer que a igreja do Concílio Vaticano II não precisasse de uma reforma, de uma coisa. Claro que precisava. Mas eles foram lá, reformaram tudo que não precisava reformar, tá certo? E não mexeram no que precisava. Por exemplo, quer ver uma coisa que precisava fazer? Revelar o terceiro segredo de Fátima, que Nossa Senhora pediu que fosse revelado nos anos 60. Isso aí o concílio devia ter feito.
Não fez. Nem o concílio, nem o Papa, nem ninguém. Esconderam. Ainda vieram com aquela palhaçada de que o terceiro segredo se referia ao atentado contra o Papa. Que conversa mole, pô. Todo mundo sabe que não é isso. Olha, outro dia eu vi aqui um vídeo, um padre que tem lá na Nova Padre Michael Diamond. É um homem jovem, tem dois irmãos, Michael e Peter. Os dois são padres. E eles têm lá um mosteiro e eles fazem umas gravações descendo o cacete nessas coisas que estão acontecendo na igreja. Mas eles falam e provam. Então, outro dia tinha lá um negócio mostrando que a irmã Lúcia, o que fizeram? Eles inventaram uma falsa irmã Lúcia. Né? Mostra lá uma suposta irmã Lúcia, aprovando essa interpretação de que o terceiro segredo de Fátima se referia somente ao atentado do Papa. Só que quando você confronta a fotografia dela com a da verdadeira irmã Lúcia, eu digo, é impossível que seja a mesma pessoa. Absolutamente impossível. Olha, eu digo pra vocês, uma pessoa não pode ter o queixo para frente e para trás ao mesmo tempo. Não dá. É a mesma pessoa. Queixo também não cresce, você tá entendendo? Então, a irmã Lúcia original, ela tinha o queixo para trás, tá certo? Era uma pessoa até de traço bonito, mas tinha os dentes tudo tortinhos, um dente em cima do outro. Daí botam lá uma senhora com um queixo proeminente e os dentes tudo arrumadinhos. Não consta que irmã Lúcia tivesse jamais saído do mosteiro para ir no dentista, pô, para ficar... Né? Então, até isso, pô. A turma do Vaticano inventar uma falsa irmã Lúcia é um escândalo, uma coisa medonha. No entanto, aconteceu. Né? Tem muita coisa que o Brother Diamond diz, eu acho exagero. Acho que ele é durão demais. Né? Mas tem coisa que ele não pode negar quando vê uma fotografia e fala, é claro que essa mulher era fake. É evidente. Né? Então, diante disso, peraí, tem alguém na linha. Quem é? Olavo. Olavo. Sim, quem é? É a Celina, eu tô te ligando para te dar os parabéns adiantados pelo dia de amanhã, que é seu aniversário. Muito obrigado. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te proteja, te dê muita saúde, para que você continue nos guiando. Um beijo, tchau! Um beijo, muito obrigado. Eu estou aqui envelhecendo, faço isso todos os anos, regularmente. Né? É um vício maldito, né? Agora, eu digo para vocês, ficar velho é uma delícia. Você não tem que respeitar mais ninguém, você não liga mais para nada, tá entendendo? É uma liberdade que você não imagina, né? Não tem nem aquele negócio da dona Marlena Chauí, do respeito meus pentelhos brancos. Né? Ninguém vem com ele, tá? Então, Celina, obrigado, um beijão para você, tudo de bom, felicidade. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Alô, Olavo? Peraí, alô, quem é? Alô, Olavo? Tem? Oi, Olavo, Eduardo, Campinas. Eduardo, tudo bem? Como você tá, meu querido? Tudo bom, graças a Deus. E aí? Ah, eu também. Apesar do padre Paulo Ricardo discordar um pouco do senhor e de mim no que diz respeito ao Concílio Vaticano II, eu queria saber qual é a sua opinião sobre o Karl Rahner. E eu também queria saber se o senhor sabia que a forma atual de consagração da Eucaristia, o padre fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por todos. Mas na antiga, antes era por muitos. Por muitos. O texto original era o sangue é derramado por vós e por muitos. Daí os caras falaram, temos aqui a política de inclusão. Risca o muitos e põe aí todos. Ora, porra, são eles para mudar. Na bula do São Pio V, que decretou a fórmula da missa anterior, ex cátedra, ele fala que para sempre será por muitos. Então, eu fiquei com essa dúvida e eu não consigo achar o Padre Paulo. Talvez o senhor tenha algum insight para me dizer se vale ou não vale, entendeu? Eu acho que vale, mas
fica aquela coisa, né? Não, mas é o tal negócio. Foi justamente aí, por causa dessa frase, que o negócio começou a depender da intenção do celebrante. O que ele quer dizer com esse todos? Hã? Quer dizer que ninguém mais vai para o inferno agora? Né? Aposentou Satanás? Quer dizer, então a gente não sabe, então fica dependendo da intenção do seu Zé Mané que está lá rezando a missa. Tá entendendo? Quer dizer, esculhambou a missa. Os caras esculhambaram. Né? A missa do Vaticano II, para mim, ela não significa nada. Muitas vezes eu não conseguia assistir porque aquilo virava uma palhaçada mesmo, tá entendendo? E daí, justamente, aí começou, a partir dessa brecha, começaram a introduzir variações que veio aí até o padre Fábio de Mello, né? Em vez do Espírito Santo, ele fala que tem que ser feminino, ele fala a brisa santa. Quer dizer, agora até isso, pô. É de palhaço, evidentemente. Né? Quer dizer, aí começou... Que Deus se apiede de nós. Pois é, Deus tenha piedade de nós, o negócio tá brabo. Tá bom então, Olavo, até mais. Até mais, fica com Deus aí. Peraí, tem outra pessoa na linha. Alô? Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho duas perguntas bem curtas. A primeira é por que a pedofilia está fortemente relacionada com a homossexualidade? E a segunda é por que a homossexualidade não deveria ser considerada uma doença se ela está fortemente relacionada com a pedofilia? Bom, é o seguinte, aí tem o livro da Judith Reisman, procura o site, Judith Reisman, R-E-I-S-M-A-N. Ela fez um estudo sobre a cultura gay, e mostra que a cultura gay é toda construída em torno da imagem de jovens, quer dizer, a sexualidade juvenil, tá certo? Então, infanto-juvenil. Então, uma coisa evidentemente está ligada com a outra. E o fato é que desses padres pedófilos, segundo o estudo que foi feito aqui, 90% deles são homossexuais. Mas é claro que tem alguma relação, não dá para se negar uma relação estatística. Ademais, os 3 líderes gays mais importantes do Brasil, Deco Ribeiro, Luiz Motta e Trevisan, os 3 são defensores da pedofilia. Não sei se são praticantes, não estou dizendo que são praticantes. Mas você defender uma porcaria dessa é tão ruim quanto praticar. Né? Chega aquele negócio que não é pedofilia, é sexo intergeracional. São homens que amam meninos. Eu digo, peraí, quem me amava era meu pai. Agora, se vem um filho da puta lá, né, querendo me comer, porra, vai dizer que o cara me ama. Porra, o que é isso? Se me amasse, não faria uma sacanagem dessa comigo? Porque o normal, como do homem adulto com uma criança, é ter um instinto de proteção, é ter um instinto paternal. Até você ver, aqui eu tenho muito orgulho do meu filho, Pedro, que desde pequeno, ele sempre protegia os meninos menores mais fracos. Sempre tinha um instinto de pai. Que eu também sempre tive, tanto tive que fiz esse bando de filhos. Tá? E ainda adotei mais uns aí pelo caminho. Né? Agora, esses caras não têm instinto paternal, eles têm instinto sexual, eles querem... porra! Né? Outro dia o Pedro me passou aqui um vídeo do Family Guy, e os sujeito vai no médico, né? E o médico faz exame de próstata dele, ele sai apavorado. O que é isso? O que é isso? Cara, faz exame de próstata. Exame de próstata nada, você enfiou o dedo no meu cu. É assim, olha, eu ficaria, se um cara fizesse isso comigo, eu ia ficar, né, do mesmo jeito, apavorado como o cara ficou. Né? Agora, a desculpa do exame de próstata é mais verossímil do que dizer que o sujeito ama a criança. Ora, porra, quem ama protege e cuida da integridade da criança e não tem defesa. Precisa que alguém o defenda. Eu acho que o adulto que não tem esse instinto de proteger a integridade da criança é doente, é louco. É louco, é uma pessoa perigosa. Né? Eu acho que quem não gosta de criança já tá maluco. Agora, quem enraba a criança, porra, e sinceramente, o que disse Jesus Cristo? Aquele que escandalizar o menor desses pequeninos, o melhor a fazer com ele teria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso. Olha, quer saber? Pedofilia para mim é pena de morte. É o que tem que ser. Agora, uma associação de 90% não é possível que seja casualidade.
Agora, isso não quer dizer que a homossexualidade em si esteja associada a isso, mas estatisticamente está. Não tem como negar isso, não tem como esconder. Agora você pega, os caras querem dizer que os fulanos comeram os meninos porque eles eram padres, não porque eles eram homossexuais. Ora, meu Deus do céu, por que não comeram a empregada? Você vê, no século XIX, no Brasil, a igreja era uma putaria. Tudo quanto é padre, tinha lá 2, 3 mulheres. Era assim mesmo, era um escândalo, uma coisa horrorosa. Mas eles comiam as mulheres, meu Deus do céu, e comiam as escravas. Né? Certo. Então, ok, então. Obrigado, Lano. De nada. Um abração. Agora tá aqui, ó, o pessoal aqui que criou o desenho South Park estão aqui ameaçados de morte. Porque eles fizeram lá uma série de desenhos, gozando da cara de todo mundo, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, e daí e ninguém fala nada, mas daí botaram lá o Maomé, o pessoal muçulmano está ameaçando baixar uma fátua, quer dizer, uma sentença de morte, para matar a turma do South Park. Ai, ai, ai. Né? Peraí, tem mais alguém na linha? Alô? 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 Diga. Ah, é a minha mãe. Pois. Tá muito ruim essa ligação. Aqui, essa semana teve um debate lá na MTV. Castidade e celibato são responsáveis pelos escândalos da Igreja Católica. Então eles chamaram o Reinaldo Azevedo, um padre e uma prostituta. E a prostituta chegou lá passando o pito do padre, dizendo, olha, esse negócio de celibato não vale nada, porque isso aí foi feito para proteger as propriedades da igreja, foi por interesse financeiro. Então aqui, a gente entende o seguinte, que os santos e mártires da igreja se deixaram matar, torturar, né, supliciar por interesse financeiro. Ao passo que as prostitutas, como é, por exemplo, essa senhora, né, elas abriram as pernas lá para a clientela por puro amor ao próximo, por bondade e caridade. É esse o ponto que nós chegamos, tá tudo louco, porra. Né? Olha, aqui, eu estou aqui meio perdido, porque nós estamos com 82 páginas de notícias. Meu Deus do céu. Aqui em Caracas estão fazendo lá um busto de Fidel Castro, em frente à Assembleia Nacional. Uai, eu acho que está certo. É lá mesmo que tem que ter o busto, no governo do Chávez. Aqui, a China acaba de dar à Venezuela um empréstimo de 20 bilhões de dólares. Que bom, hein? Aqui, de novo, mais uma coisa. Ontem um rapaz de 26 anos morreu, tomou a gripe suína catapimba. Morreu na hora, tá lá no YouTube. Procura lá no... Assim, rapaz de 26 anos morre após tomar vacina da gripe suína. Procura lá no YouTube, vocês vão ver. Ai, ai, ai. Agora aqui, alguém me manda um negócio que saiu numa revista militar, né, sendo o seguinte, está em andamento a maior modificação do tabuleiro de tropas já realizado no país desde que os militares assumiram o poder no Brasil em 1964. Com investimento de 149 bilhões até 2030, quartéis serão deslocados para ampliar a vigilância da Amazônia e preparar reforço do contingente com mais 59 mil integrantes. Ora, todo mundo já está contente por causa disso, quer dizer, vai ter mais quartéis na Amazônia, vai ter mais vigilância, etc. Só que eles acham o seguinte, eles acham que isso aí vai ser, se tiver uma guerra, vai ser com a Venezuela. E vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vocês acham que o governo Lula ou Dilma Rousseff ou mesmo o governo Zé Serra vai entrar em guerra com a Venezuela algum dia? Não, meus filhos. Eles vão obrigar vocês a combater junto com a Venezuela e com as Farc, tá certo? A eventual presença americana lá, que é a presença tênue, rala, mas não pode, tá certo? É isso, meus filhos, vocês vão bater continência para a turma das Farc. Não é porque eles agora estão dando dinheiro para vocês que eles se tornaram grandes amigos das Forças Armadas. Ó, a política da esquerda com as Forças Armadas sempre foi aquela,
o porreto e a cenoura. Né? Quer dizer, você bate para um lado e puxa o saco pelo outro. Então, a imprensa descia o cacete nas Forças Armadas. Ao mesmo tempo, tinha lá os caras infiltrados, especialistas no quartinho de Moraes, né? E outros, né? Para apagar, alisar e tentar cooptar as Forças Armadas para a estratégia da esquerda, que é o que eles vão conseguir. E vocês acham que agora eles deram dinheiro para vocês combater a Venezuela? Ó, estão no mundo da lua, meu Deus do céu. Mas tem uns caras que assim, não adianta avisar, não adianta avisar. Quando a gente quer se fuder, falar, olha, ninguém segura. Ninguém segura, né? Agora está aqui, ó, a Universidade Federal da Bahia, que é sustentada pelos impostos da população brasileira, está lá financiando o grupo gay da Bahia. Agora você tenta fazer uma organização, né, religiosa, que vai lá ensinar o evangelho para as criancinhas e pede dinheiro para a Universidade Federal da Bahia para dizer o que eles fazem com você. Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha aqui. Esse saiu no World Net Daily. Matéria do Bob Unruh. No ano passado, foram mortos no mundo, foram martirizados 176 mil cristãos. Então, estão matando no Sudão, nos países comunistas, nos países islâmicos. Está aberta a temporada de caça. Pode matar quem não quiser. E o pessoal não diz que isso é genocídio. 176 mil, né, escolhidos por sua religião. Então, é claro que é, né, um genocídio. Quer dizer, é o extermínio político de extermínio de um determinado grupo religioso. E isso está se realizando no mundo. Vê se algum dia isso foi manchete do New York Times ou da porra da Folha de São Paulo. Nunca. Eles nunca falam disso. Eles gostam disso, porra. Eles gostam que isso aconteça. Né? Agora, se o padre como um menino lá, bom, daí sai no mundo inteiro. Agora, matar 176 mil cristãos pode. Né? E agora ainda, aqui, olha, a Mila Quete me avisa que aquele velho mapa do Brasil, que dizia que o Brasil com a Amazônia cortada, que era um plano americano de tomar a Amazônia e tal, esse negócio já foi desmascarado 1000 vezes, que aquilo está escrito em inglês de Vila Nhocunyé, né? Ainda continua circulando, tem gente que distribui isso, porra. Quer dizer, não adianta você desmascarar, não adianta. Olha, eu não lembro quem foi que falou, nós não acreditamos na mentira porque ela nos engana, nós acreditamos na mentira porque nós queremos. E quando o sujeito quer, não tem jeito. Ninguém segura. Não? Agora aqui tem um psiquiatra americano, Gerard van der Aldweg. Não, holandês, não é americano. E lançou um documento dizendo que, cientificamente, o cara de Tarcísio Bertone, que fez a correlação entre homossexualismo e pedofilia, está inteiramente certo. Isso aí está estatisticamente provado. E está mesmo, uai. Não adianta querer esconder. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos investigar os casos de pedofilia no movimento gay. Né? Entrevistar mães de meninos, né, que estiveram próximos desse movimento gay, porque o que aconteceu? Nenhum foi comido jamais. A mera sugestão de investigar isso já diz que você é homofóbico. Olha aqui, minha gente, eu não me lembro de jamais na minha vida ter aberto a minha boca para criticar a conduta sexual de quem quer que seja. Porque eu acho o seguinte, você sabe como é que você faz para deixar de ser gay? Eu não sei. Então não adianta eu mandar ele fazer uma coisa que eu mesmo não saberia fazer no lugar dele. Então, o mais que você pode fazer é advertir o cara dos perigos da coisa. Tá certo? Mas você não pode humilhá-lo, você não pode acusá-lo em público, nem privar. É muito feio. É tão feio quanto... Olha, você ficar investigando a vida alheia, você fazer fofoca, já é o falso testemunho. Por quê? Porque você está se metendo numa coisa que não é da sua conta. Você não tem autoridade para fazer isso. Então, a fofoca é tão ruim quanto a pedofilia. Você pode destruir vidas inteiras. Outro dia já veio um caso aí, um pai brasileiro que acabou de ganhar um processo porque inventaram que ele tinha comido um menino, destruíram a carreira dele
E o cara, então, 20 anos depois, obtém na justiça uma reparação, entre aspas. Quer dizer, olha, quando você destrói sua carreira, destrói sua reputação, não tem indenização que cubra isso. Tá certo? Indenização no Brasil aqui, agora estão dando uma indenização à UNE, União Nacional dos Estudantes. Porque a sede antiga foi destruída. Ora, era para destruir não a sede, mas a UNE inteira tinha que ser destruída, porque aquilo só servia para comer dinheiro, levavam dinheiro da Fundação Ford, levavam dinheiro do governo, tomavam dinheiro de todo mundo, aquilo era uma picaretagem, uma sem vergonhice. Todos os presidentes da UNE, inclusive o seu Zé Serra, deviam estar na cadeia, por ter sido presidente da UNE, por ter sido presidente daquela gangue de filha da puta, tá entendendo? E tinha muita empresa que pagava para a UNE, né? E as empresas eram poupadas nos quebra-quebras. Isso aí o presidente de uma delas, não pode dar o nome do cara, me contou isso, a gente sempre dá dinheiro para a UNE. Aqui nos Estados Unidos, o estado do Arizona passou lá uma lei que permite à polícia exigir de qualquer um a qualquer momento a prova da sua presença legal no estado do Arizona. Tá certo? Ora, a lei assim não tem nada demais, porque aqui, por exemplo, você tirar uma carteira de motorista, você precisa ir lá provar sua presença legal, você precisa provar que você não está aqui ilegalmente. Tá certo? Cara, tem um monte de documento, um monte de repartição que exige isso aí. Então o que eles já simplesmente estenderam esse direito de pedir essa prova à polícia. A polícia pode parar uma pessoa na rua e dizer: se o senhor está legalmente aqui, para não provar, eles fazem investigação e se vê que o cara está ilegal, manda embora. Daí os caras disseram: não, essa lei é racista. Eu digo: peraí. O que a lei diz? Que você pode parar chicano na rua, que você pode parar chinês na rua? Não, você pode parar qualquer pessoa. Todo mundo agora no Arizona tem a obrigação de provar que está lá legalmente. Por que fizeram isso? Porque o Arizona já tinha virado estado de terror. Quer dizer, casas eram invadidas, era homicídio para tudo quanto é lado, assalto, latrocínio, uma coisa medonha, porra. Então, para parar o estado de calamidade pública, os caras votaram essa lei. Quer apostar? Olha, como 90% dos crimes são cometidos por imigrantes ilegais. Quer apostar? Se essa lei for aplicada, em 2 anos o Arizona vai ser o estado mais pacífico e ordeiro dos Estados Unidos. Por isso mesmo, Barack Obama e os outros filhos da puta, como a turma do New York Times, American Online, CNN, estão puta vida. Eu sei, está sendo, mas tem que continuar sendo aplicado, né? Se for aplicado por 1 ou 2 anos, a criminalidade vai baixar para 10%. E é isso que os caras não querem. Por quê? Você diluir a identidade nacional americana e instalar um estado de caos é absolutamente necessário para destruir o poder americano e montar em cima dele a nova ordem mundial, o poder global. Note bem, o David Rockefeller, no seu livro de memórias, ele diz o seguinte: alguns me acusam minha família, de conspirar contra os interesses americanos para criar uma nova ordem global. E, segue ele, se essa é a acusação, eu me declaro culpado e com orgulho. Quer dizer, o cara é réu, confesso, porra. E não é só Rockefeller. É Rockefeller, a turma da Fundação Ford, é George Soros, todos esses bilionários de merda. Entendeu? Os caras estão aí para isso. Eles querem destruir o país e criar uma nova ordem global em cima. Para isso, é necessário fomentar a imigração ilegal, né? Criar, vamos dizer, o multiculturalismo, o caos multiculturalista. Você vê também no estado do Arizona, né? Tem lá um candidato que ele diz o seguinte: olha, se eu for eleito governador, eu vou botar aqui uma lei de que os exames de motorista vão ser feitos em língua inglesa. Ora, é como se faz em qualquer lugar do mundo. Chega lá no Brasil, vai fazer o exame de motorista: eu quero carteira de motorista, mas eu só falo chinês, eu quero o exame em chinês. E o cara tem que te dar o exame em chinês? Ah, vai a merda, porra. Agora, no estado do Arizona, já estavam fazendo o exame em 12 línguas. 12 línguas. Ora, porra! Eu, quando cheguei aqui, fui tirar a carteira de motorista e me deram um teste e tem lá uma pergunta. Eu acertei tudo. Aí tinha uma pergunta decisiva. Eu não entendi o que a pergunta era. Eram termos locais, eu não entendi. Ó, me ferrei no exame. Nada mais justo. Quer fazer exame? Aprende inglês, filho da puta. Se você está na França, aprende francês. Se está em Portugal, aprende português. No Brasil também aprende português. É a coisa certa.
Todo mundo aqui está dizendo que a lei é racista. Quer dizer, agora você falar sua própria língua no seu próprio país é racismo. Agora vão tomar no cu, porra. E também, ó, aqui, o estado do Arizona tá bravo. Eles passaram outra lei lá. Que estão lá. Não passou ainda, mas vai passar. A lei é o seguinte, que exige que um candidato presidencial prove a sua elegibilidade. Então ele tem que provar, entre outras coisas, que ele é um cidadão natural dos Estados Unidos. Cidadão natural, segundo a lei, é o sujeito que não só nasceu nos Estados Unidos, pode ter nascido até no exterior, mas tem que ser filho de pai e mãe americanos. Né? O Barack Obama não cumpre essa condição. Então, ele não é cidadão americano. Mesmo que ele tenha nascido no Havaí, ele não é porque o pai dele não era americano. O pai dele era tudo britânico. Então, o cara não tem legitimidade para ser presidente, é a coisa mais óbvia. Né? Aqui, eles fazem a diferença native e natural. A Constituição diz tem que ser natural born citizen. Native é o cara que nasceu aqui. Natural é o cara que é filho de pai e mãe americano. Esse é o texto da Constituição. Quer dizer, isso o Barack Obama não atende de maneira alguma. Né? Quer dizer, não importa ter nascido no Havaí, mesmo que ele tivesse nascido em Washington, tá certo? Sabe? No topo do obelisco, o cu no obelisco, tá certo? Não seria cidadão americano porque o pai dele não era americano, porra. Então eles fizeram isso já. Quer dizer que na próxima eleição, se o Barack Obama se candidatar de novo, ele será vetado. Tá certo? Tá todo mundo bravo com o estado do Arizona. Porra, eles querem impedir a imigração ilegal, querem que as pessoas façam exame em inglês e ainda quer que o presidente prove que nasceu nos Estados Unidos de filho de pai e mãe americana. Porra, o estado do Arizona é muito reacionário, racista, filha da puta. Tá todo mundo bravo. Alô, quem tá na linha aí? Alô? Não se ouve nada. Tá ruim essa ligação, corta aí. Aqui. Acabou de chegar aqui a notícia. O South Park já foi alterado. O desenho do South Park já foi alterado. Né? Agora você veja, outro dia, aqui, vetaram, né? O governo federal vetou, que é convidado, o filho do Billy Graham, que é Billy Graham foi um grande orador sacro americano aqui. E o filho dele também seguiu a mesma carreira. O cara foi convidado pela Casa Branca para fazer um sermão, depois foi desconvidado porque ele tinha falado mal do Islã. E agora, isso o pessoal que fala mal do cristianismo é desconvidado também? Claro que não. Só que agora também ele tinha sido convidado para falar no Congresso e já está os grupos muçulmanos, né, aterrorizando lá o Congresso para que desconvidem também. Quer dizer, onde já se viu? Quer dizer, essa turma... Quantos desses imigrantes árabes que estão aqui são ilegais? É? Quantas dessas organizações islâmicas não estão associadas com terrorismo? A maior delas, que é a tal da CAR, né? CAIR, essa já se sabe que é bem próxima à organização terrorista. Mesmo assim, os caras têm a cara de pau de fazer de conta que eles são a coisa mais respeitável que existe nos Estados Unidos e que quem quer que fale mal deles tem que ser vetado, tem que ser jogado no lixo. Né? E o pessoal está permitindo isso. Quer dizer, isso é um caso extremo de ocupação cultural. Aqui, saiu no One News Now, saiu um artigo de Chad Groening, muito bom. E os muçulmanos estão virando uma classe protegida, né, na Inglaterra. Então aqui também vai ser a mesma coisa. Agora, esta semana, eu li um livro do William Engdahl, que se chama A Century of War. Esse livro me foi muito recomendado. Não, esse livro aí mostra tudo como funciona o negócio de nova ordem mundial. Mostra porra nenhuma. Esse William Engdahl, ele é o Emir Sader americano. É o homem que descreve o mundo, só que é o mundo às avessas. Né? Então, ele tenta mostrar que essa oligarquia financeira e petrolífera está trabalhando pela expansão do poderio americano. O quê? Eles estão fazendo exatamente o contrário, porra. Né? Ele fala lá um bocado de coisa, tem até muitas informações interessantes ali no livro. Mas olha, não é um analista confiável. Por quê? Presta atenção. Você só vai entender o que está se passando no mundo se você admitir
que existe não um, mas 3 esquemas globalistas. Existe o velho esquema comunista, russo-chinês, existe o esquema islâmico e existe o esquema da turma dos Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses 3 esquemas, ora se combatem uns aos outros, ora colaboram, fazem negociação e tal, mas são 3, vamos dizer, movimentos independentes, originados de raízes diferentes, e o futuro do mundo depende de saber qual desses 3 vai ganhar, ou se eles vão entrar num acordo. Com licença que eu preciso suar o nariz. E aqui nos Estados Unidos, americano só lê coisa de americano. O americano só lê inglês e só lê noticiários internos. Então ele fica com a impressão que tudo que acontece no mundo começa aqui. Então que a única força agente é os Estados Unidos. E se a única força agente é os Estados Unidos, então evidentemente o globalismo e o interesse nacional americano tem que ser a mesma coisa. É um erro de visão monstruoso. E tem um monte de livro, né, que confirma essa impressão, investigando tudo quanto é negócio globalista só a partir das fontes americanas. Você vê no livro do Engdahl, a expressão KGB não aparece uma única vez. A expressão espionagem chinesa não aparece uma única vez. Bom, todos nós sabemos, quando esses movimentos terroristas que tem no mundo, as armas são todas russas e chinesas. Então como é que você vai dizer que quando é tudo... É pura iniciativa americana, tudo foi o Rockefeller que fez. O Rockefeller fez um bocado de coisa, mas não fez tudo. Ele é grande, mas não é 2. Então tem que investigar o esquema russo-chinês, porra, e o esquema islâmico, e ver como é que eles se ajeitam uns com os outros. Só que não tem um único livro que faça isso. Tudo aqui que aparece, mesmo as coisas mais bem informadas, enfoca a coisa tanto do ponto de vista americano que você tem a impressão, você não consegue distinguir entre o que é o globalismo e o que é o americanismo, quando são 2 forças completamente antagônicas. Né? Essa semana também veio um outro livro, Jeffrey Grubb, Corporatismo. O cara diz que a economia que está se implantando no mundo é economia de tipo fascista, que é, vamos dizer, um socialismo meia bomba, se conserva lá uma parte de iniciativa privada, mas tudo com o governo controlando tudo. Eu já escrevi isso mais de 10 anos, falei, olha, o mundo vai para a economia fascista, mas batata. Eu escrevi isso no artigo do Jornal da Tarde, mais de 10 anos atrás. Agora saiu o livro dizendo isso. Só que o cara foca tudo nos Estados Unidos e os Estados Unidos estão fazendo tudo. Também não aparece KGB, não aparece China, não aparece nada. Assim não dá. Quer dizer, os americanos, assim, eles são tão egocêntricos que eles se acusam de tudo. Né? Não tem um pecado que não foi americano que fez. Porra, assim não dá. E também essa tese do Engdahl, de que não, os caras estão fazendo tudo para controlar todas as fontes de petróleo no mundo. Digo, olha, sabe onde tem mais petróleo no mundo? Tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem reserva de petróleo que é 40 vezes o que tem na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, na puta que eu pariu. Né? As pessoas não sabem disso porque não querem saber, não investigam. Né? Procurem no Google, lê um negócio chamado Project Bronco. E vocês vão ver. Né? Os caras lá descobriram mais uma reserva de petróleo que dá para alimentar os Estados Unidos, segundo a Rand Corporation, por 400 anos. Agora, para que isso aí vai ficar lá tampando buraquinho lá no Iraque? Ah, porra! Né? E me mostre que as companhias de petróleo ganharam um tostão no Iraque até agora. Me prove isso. Bom, aqui nós estamos nos minutos finais. Eu ainda tenho mais 50 páginas de notícias que eu não vou comentar de maneira alguma. Né? E então, hoje não dá para fazer mais nada. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.